Pessoal, estou gravando esse vídeo então para facilitar a aprendizagem de vocês sobre o conteúdo de valor numérico em expressões algébricas, né? Esse conteúdo do 8º ano. No material passado a gente falou um pouco sobre expressões algébricas, então vamos dar uma retomada nisso, uma relembrada, né? O conceito é uma expressão matemática que contenha letras, números e operações, é chamada de expressão algébrica. Então aqui embaixo a gente tem um exemplo, ó. Temos letras, o x, o y e o z, operações, né? Multiplicação por 2, a soma, a potência, levando aqui ao quadrado, a subtração e a multiplicação. Então, é como se fosse uma expressão numérica, só que agora tem letras junto, né? Variáveis, certo? Então, um exemplo sobre isso, assim. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro da figura abaixo? Então, a gente tem esta figura aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, o que eu vou fazer? Somar todos os lados. Ó, 3x mais 3x mais x mais x. E depois todos os y. Como a gente já fazia em equações lá no 7º ano, sempre que eu tenho, por exemplo, 3x com 3x, eu posso somar e ficar 6x. Mais x, 8x. E juntando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y, certo? Caso tu não queira colocar toda essa expressão grande aqui, já colocar direto a resposta, não tem problema. Mas o objetivo é você entender que o perímetro é somar todos os lados. Então eu vou juntar as letras iguais e simplesmente colocar aqui. Essa é a resposta. Próximo exemplo. Em um jogo de basquete, eu marquei x arremessos de 2 pontos. E y arremessos de 3 pontos. Qual expressão algébrica representa a minha pontuação? Pois bem, se eu quero descobrir a minha pontuação, eu fiz x arremessos de 2 pontos. Então, vou multiplicar o 2 pela quantidade de arremessos, por x. Então, 2x. Eu também fiz y arremessos de 3 pontos. Então, vou fazer 3 vezes a quantidade, que é y, 3y. E como eu fiz essa pontuação e essa, eu vou somar. Ponto. Essa é a nossa expressão algébrica. 2x mais 3y. Certo? Aqui eu coloquei até para te ver, ó, se tu colocar 2.x, né, 2 vezes x, ou colocar só 3y, não faz diferença, tá? Seguindo então, agora vamos falar um pouquinho sobre valor numérico. Vamos utilizar o seguinte exemplo. Vocês já devem ter jogado aquele jogo Pega Varetas. Para quem nunca jogou, é um jogo onde é largado várias varetas coloridas, elas ficam amontoadas assim, e o teu objetivo é tirar a vareta sem que as outras se mexam. Quando tu consegue tirar uma vareta sem que as outras se mexam, essa vareta é sua, então tu tem aquela pontuação, certo? Então a gente vai supor que Ana e Marcelo estavam jogando e ao final do jogo, Ana conseguiu pegar 5 varetas azuis, eu representei o azul pela letra A, tá? 4 varetas verdes, então verde pela letra V, e uma vareta vermelha. O vermelho, por que eu não usei o V? Porque já tem um V aqui, então eu usei o R de red, de inglês, tá? Mas podia ser qualquer letra. E Marcelo, ele conseguiu pegar 3 varetas amarelas, também o amarelo representei com Y, uma vareta vermelha e uma vareta preta, que representei com P, certo? Então essa é a quantidade que cada um pegou. A pergunta é, qual expressão algébrica representa a pontuação de cada um? Então vamos lá, vamos fazer o da Ana primeiro. Ana, ela pegou 5 varetas azuis. Então, 5 vezes o A, porque cada vareta azul vale uma pontuação. Então, 5 vezes o A. Ela também pegou, por isso que eu coloquei um mais, porque ela também pegou 4 varetas verdes. Então, 4V, 4 vezes V. E uma vareta vermelha, 1 vezes R, 1R. Certo? Essa é a expressão da Ana. 5 azuis, 4 verdes, 1 vermelha. Certo? Agora vamos fazer a do Marcelo, a mesma coisa. 3 varetas amarelas. O amarelo é Y, então é 3 vezes Y. Uma vareta vermelha. O vermelho é R, então 1 vezes R. E uma vareta preta. 1 vezes P. Então o Marcelo é 3Y mais 1R mais 1P. Caso tu não queiras utilizar esse 1 e colocar só o P, só o R aqui, não tem problema também. Tá bom? Essa é a resposta. Montei as duas expressões algébricas. Mas, para todo mundo que já jogou sabe que cada vareta tem uma pontuação, como eu até falei antes.
As varetas verdes, cada uma vale 5 pontos. As varetas azuis valem 10 pontos cada uma. A amarela vale 15 pontos cada uma. A vermelha vale 20 pontos e a preta vale 50. Ou seja, eu tendo a pontuação dessas varetas, nós podemos substituir os valores, esses valores aqui, naquelas letras das expressões. E assim a gente descobre a pontuação de cada um. Vamos fazer um exemplo aqui com a Ana. Essa é a expressão que a gente montou com a Ana. 5A mais 4V mais 1R. Então vamos substituir. Ó. No lugar do A, eu vou colocar o 10, ó, porque o azul vale 10. Então 5 vezes 10, certo? Mais, no lugar do V, eu vou colocar o 5, porque o V vale 5. Então 4 vezes o 5. E no lugar do R, eu vou colocar o 20. Então 1 vezes 20. Agora é só multiplicar. Isso virou uma expressão numérica, ó. Vamos fazer as multiplicações. 5 vezes 10, 50. 4 vezes 5, 20. E 1 vezes 20, 20. Somando tudo, 50 mais 20, 70. 70 mais 20, 90. Ou seja, a Ana fez 90 pontos. Agora a gente vai fazer com o Marcelo. A expressão dele está aqui. Então a gente também vai fazer o mesmo processo. Substituir os valores nas letras correspondentes. Então, no lugar do Y aqui do amarelo, a gente vai colocar o 15, ó, 3 vezes 15. No lugar do R da vermelha, a gente vai colocar o 20, 1 vezes 20. E no lugar da P da preta, o 50, 1 vezes 50. Novamente, multiplicaremos. 3 vezes 15, 45. 1 vezes 20, 20. E 1 vezes 50, 50. Somando, 45 mais 20, 65. 65 mais 50, 115. Ou seja, o Marcelo ganhou essa partida porque ele fez mais pontos do que a Ana. Entenderam a ideia, pessoal? Então, valor numérico em expressões algébricas nada mais é do que substituir as letras, ou seja, as tuas variáveis, pelos números indicados. E após isso, resolver a expressão que fica. Então, vai ficar uma expressão numérica, tu resolve e tu tem o resultado, o valor numérico dela. Certo? Não é nada tão complexo assim, ó. Vou dar um exemplo. Agora sem um problema matemático. Eu dei uma expressão algébrica, ó, 2x mais y elevado ao cubo, e eu te disse que o x vale menos 3 e o y vale 3 positivo. Sempre vai ser dito o valor das variáveis, tá? Por exemplo, no próximo problema eu posso colocar o x valendo um outro valor em vez de menos 3, mas sempre vai estar listado aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é substituir. Então, no lugar do x, tu vai colocar um menos 3. Então, ó, 2, esse 2 fica, tá? O 2x é o quê? É 2 vezes x. Então, eu vou fazer 2 vezes menos 3. E copiei o mais. E no lugar do y, eu vou colocar o 3. Então, o 3 e o elevado ao cubo, aqui elevado à terceira potência, ela continua, certo? Agora, tu vai resolver uma expressão numérica. Uma multiplicação ou uma potência a gente faz primeiro? A potência. Então, 3 elevado ao cubo. Para quem não lembra, fazer uma potência é multiplicar o número por ele mesmo. Então, eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Certo? Vou copiar a multiplicação do lado. Agora, eu vou resolver a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Sinais diferentes, menos. Certo? Vou copiar o 27. E por fim eu resolvo. Menos 6 mais 27, 21 positivo. Ok? Esse é o valor numérico dessa expressão algébrica. Certo? Vamos fazer mais alguns exemplos para facilitar para vocês, tá? Vamos lá então. Agora eu tenho uma com raiz quadrada e um colchetes aqui. Então vamos lá. No lugar do x eu vou colocar o menos 4, do y eu vou colocar o menos 9 e do z eu vou colocar o 2. Vamos lá. Menos 4 vezes menos 9. Ó. xy é x vezes y, por isso que tem esse vezes aqui. Agora eu também vou substituir o x, o y e o z. Tudo multiplicando. Ó. Menos 4, o y vezes menos 9 e o z tu coloca vezes o 2. Certo? Agora tu vai resolver. Vou resolver as multiplicações. Então, 4 vezes 9, 36. Por que positivo? Porque menos com menos dá mais. Agora eu vou resolver aqui. 4 vezes 9, 36 positivo. O 2 eu só copiei.
Vou resolver agora a raiz quadrada. Raiz quadrada de 36, 6. Já vou aproveitar e fazer essa multiplicação. Ó. 36 vezes 2, 72. Certo? E agora 6 menos 72, menos 66. Certo, pessoal? E agora, terceiro exemplo, letra C. Então, eu tenho uma expressão algébrica. Primeira coisa, no valor do A eu vou colocar o 5 e no lugar do B eu vou colocar o 11. Então, vai ficar 5 menos 11. Faço primeiro o que está dentro do parênteses e depois elevo a minha potência. Então, vamos lá. 5 menos 11 dá 6 negativo. 6 negativo elevado ao quadrado. Então, é 6 vezes 6 que dá 36. Certo? 36. Como o expoente é par, a resposta fica positiva. Certo? Continuando. Último exemplo, então. A gente tem agora uma fração, tá? Então, mesmo procedimento. No lugar do A, tu vai colocar o 3. Então, vamos lá. 3 e no lugar do B, o 4. Aqui é B e C, então vai ficar 4 no B e 6 no C. Ó. 4 no B e 6 no C. Isso é uma soma de frações. Uma soma de frações, o que a gente faz primeiro? MMC. Qual é o MMC de 4 e 6? 12. Então, duas frações com 12. Lembra agora que a gente faz que número vezes 4 dá 12? 3. Então, 3 vezes 3, 9. Agora eu faço que número vezes 6 dá 12, ou 12 dividido por 6, que dá 2. 4 vezes 2, 8. Agora eu tenho frações com denominadores iguais, eu posso resolver. 9 mais 8, 17, e o 12 fica embaixo. Então, a resposta do valor numérico dessa expressão algébrica é 17/12. Certo? Pessoal, também podemos ter problemas matemáticos para determinar a expressão algébrica, tá? E depois calcular o valor numérico. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui. Um taxista cobra dos seus passageiros da seguinte forma: R$ 4,50 como valor fixo e mais R$ 2,00 por quilômetro percorrido. Responda. Qual expressão algébrica representa o valor cobrado pelo taxista? Isso é o que a gente revisou lá no início do conteúdo também passado, né? Montar uma expressão algébrica. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ele cobra. Ele cobra R$ 4,50 fixo. Independente de quantos quilômetros tu andar de táxi, vai ter cobrado R$ 4,50. Então, vou colocar esse 4,50 aqui. Ele cobra mais, então vou colocar um mais. R$ 2,00 por quilômetro percorrido. Então, a cada quilômetro que eu andar, eu pago 2. Ou seja, eu vou pegar o R$ 2,00 e vou multiplicar por quantos quilômetros eu vou andar. Então, eu fiz 2 vezes o quê? O que eu coloquei uma letra para representar de quilômetro, mas poderia ser X, poderia ser K, poderia ser a letra que tu achar a melhor, assim, certo? Essa é a expressão algébrica. 4,50 fixo mais 2 vezes o quilômetro rodado, no caso o quê? Certo? Então, e se aparecer essa letra B? Um passageiro percorrer 30 quilômetros, qual será o valor pago por ele? Então, o que eu vou fazer? A minha expressão algébrica é essa, certo? Então, agora eu sei que ele vai andar 30 quilômetros. Nessa expressão, a minha variável é o que? Ou seja, o que representa os quilômetros. Então, no lugar do que, eu vou substituir pelos 30. Então, 4,50 mais 2 vezes 30. Virou uma expressão numérica. Para mim resolver, eu faço primeiro a multiplicação ou a soma? A multiplicação. 2 vezes 30, 60. E vou copiar o 4,50. E agora eu somo. 4,50 mais 60, 64,50. Ou seja, esse passageiro irá pagar R$ 64,50 para fazer esse percurso. Pessoal, então isso é valor numérico em expressões algébricas. Nada mais é do que utilizar os valores dados, substituir nas letras e depois resolver o cálculo. Cuida sempre também a ordem de resolução, né? Primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves, caso apareça. E nas operações, primeiro são as multiplicações e radiciações, depois tu resolve as potenciações e radiciações, depois resolve as multiplicações e divisões e, por último, as adições e subtrações. Então, desejo um bom estudo a todos e espero ter ajudado. Um abraço.